Sim, eu sei, tua palavra nunca muda, pois tu és fiel. Eterna e de coração. Muito lindo ouvir vocês, porque sai do coração. Deus abençoe, obrigado. Pode ser que a gente precise voltar. Boa noite, graça e paz. Pode sentar, queridos. Aleluia. Quantos de verdade estão convictos de que Deus é fiel? Amém? Aleluia. Estou muito feliz, muito grata por estar aqui com parte da família de Cristo, a qual Ele chamou para servir dentro do Ministério Verbo da Vida. É um prazer, receba o abraço do meu marido. Ele hoje está viajando para visitar os seus familiares em Belém do Pará, comer açaí. E eu estou aqui representando a família Cortez. Não sei aí se vocês podiam botar rapidinho aí o banner que tem, só para você ver a lindeza que é o meu marido. Se tivesse, não, também, beleza. Aí estamos. Esse é o Cortez, eu sou a Lúcia. Nós temos uma filha e um genro, que é um filho para nós. E nós estamos nessa missão Madrid, que logo mais eu vou falar para vocês. Muito obrigada, equipe. Pode... Também, né, quem é da secretaria aqui de missões? Tem alguém da secretaria de missões aqui? Ninguém, né? Uau! Mas quero animar a igreja, né, que apoie essa secretaria, né, que pegue junto, faça parte e esteja presente nos cultos. Amém, amém. Missões é servir realmente ao Senhor dentro da primeira casa que Ele nos confia, o nosso lar e depois na igreja local. Amém? Também quero agradecer aos pastores, pastor Samuel que não está aqui presente, mas está cuidando da sua amada, parte do seu ofício. Cuidar da família, família forte, a igreja forte. E nós queremos também agradecer a você, pastor, né, que está representando o nosso líder aqui. E com muita alegria, com muito temor, eu estou aqui para compartilhar da palavra um pouco da nossa experiência. Talvez você pode estar um pouco em um estágio, um pensamento que eu já tive há algum tempo. Mas antes de eu falar algo, eu quero que você diga assim: o amor de Deus foi derramado em meu coração. E esse amor, Ele derramou e está em mim. O Espírito Santo, Ele me ajuda a amar e perdoar qualquer pessoa. Amém? Digo, o amor de Deus me capacita a amar e a perdoar qualquer pessoa. Amém? Você está convicto disso? Amém. Então, usando desse amor de Deus para falar e para você ouvir,
Eu não sei por que você senta aonde você está. Mas, amados, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você soubesse que Jesus Cristo viria como pessoa nessa igreja agora, aonde você sentaria? Aonde? E por que você não está? Porque a primeira, pode ser que seja reservado para alguns líderes, não é porque eles são melhores, não, é porque ele tem uma responsabilidade mesmo de representar você diante de Deus. Amém. Mas essas outras cadeiras estão disponíveis, queridos. Somos família. Eu gosto de estar junto. Eu gosto de estar perto. Então, se você me perdoar, porque eu estou te tirando da zona de conforto, e eu sei que você já tem essa habilidade para me perdoar, vem mais para pertinho. Sabe, eu não gostava quando alguém fazia isso, eu dizia, agora pronto, nem lugar, né, porque eu era muito resistente a tudo que produzia vida e alegria, embora eu quisesse viver essa vida, mas eu tinha inveja de quem estava na frente. Eu tinha raiva dos que estavam, que parecia que eram escolhidos. Mas aí eu aprendi, amado, que desejar as coisas de Deus não é porque Ele escolhe, é porque a gente decide. Amém. E eu estou aqui porque eu amo o Senhor. Eu decidi amar a Deus. Eu decidi servir a Deus, independente de chuva, independente de frio, de calor, de carro. E eu era uma pessoa extremamente resistente à autoridade, à dificuldade. Mas eu aprendi. E a cada dia eu decido. Porque tem dia, amado, que eu não tenho vontade nem de amar eu mesmo. Sabe aquele dia que você está com raiva até de você? Ou só eu faço isso? Mas eu decidi, amado. E essa decisão é todos os dias. Correr para as coisas do Senhor. Amém? Não foi a maneira assim, né? Uau, mas calorosa. Aí, essa irmã vem lá de longe querer aqui me tirar do lugarzinho que eu gosto de sentar. Oh, essa paraibana besta. Mas, querido, eu lhe digo que você está dando um passo para a grande obra que Deus tem na sua vida. Porque tudo começa com uma decisão de eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu não quero só estar, eu quero participar. Eu não quero só dizer que sou, eu quero ser de fato. Eu não quero só ter, eu quero dar. Eu não quero só as bênçãos de Deus, eu quero dar. Eu vou dar o meu louvor. Sabe a melhor maneira de louvar? Eu nem me atrevo a cantar para o vizinho ouvir, porque, né? Mas eu fecho os meus olhos e eu sei a quem eu estou cantando. Porque se olhar para o grupo de louvor, alguém, a gente pode se distrair, amados. E não é mais tempo de distração. Amém? Amém? Sinceramente, essa não foi a instrução mais calorosa, mais debaixo da oração que eu preparei. Eu fiz uma bem linda. E eu estava ali orando e vinha essa impressão no meu coração. E então eu segui, amado, porque eu sei que é salvação para a tua alma. Amém? A Bíblia diz assim, né? Isso foi algo que Deus tratou comigo muitas vezes. Eu questionava por que isso, por que aquilo, por que isso, por que fulano, por que cicrano. E uma vez, assim, não só uma vez, mas várias vezes o Senhor tratou comigo com aquele versículo, só o Provérbio 19, fazer como o pastor Bano. Se eu não disser certamente, você lê de Gênesis Apocalipse que você encontra, diz assim, né? Se você é demonstrado, se você é disciplinado várias vezes e você endurece a cerviz, você pode morrer de repente. Uau, que forte. Isso foi comigo que ele falou. Não foi para você não, estou só compartilhando minha experiência. Várias vezes que eu questionava alguma coisa de Deus, ele me trazia esse versículo.
E eu comecei a ver aonde ele estava sempre me repreendendo. Mas não era para me humilhar, para me destruir, não, amada, era para me edificar, me fortalecer, porque ele queria me usar, ele queria levar eu lá para o outro lado do mundo. E eu precisava estar forjada num caráter de obediência. Então, essa palavra, ela é a verdade. Ela é alimento, ela é instrução, ela é cura, ela é salvação. Ela não é só uma palavra para os escritores, poetas escrever. Não, amada, isso é a nossa vida. É nossa vida, ainda que chorando, ainda que doa. Pai, essa palavra é a verdade. E para lhe consolar, diga, a irmã é uma bênção. E eu a amo com o amor de Deus. Porque esse amor foi derramado, não foi pingado, não. Amém? Para lhe consolar, eu vou trazer a palavra que Deus me deu ali, para que eu pudesse falar isso para você. Em Romanos 4, 8, Romanos 4, versículo, vou ler o 7 e o 8, diz assim: como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. Se por acaso chegou alguma vozinha assim, dizendo, e a irmã está te condenando, ela está, né? Não, amado, ele já te perdoou. Não sei qual foi o motivo que você escolheu sentar atrás, pode ser que esteja com raiva, não sei o quê, não sei porque, não importa, amado, Jesus já te perdoou. Então, não há nada que façamos que Ele não possa perdoar. Amém? Ele disse, como são felizes. Quando você está feliz, você fica como? Né? Eu, quando estou feliz, eu boto logo os dedos para fora. Os quais não são nada pequenos, né? Então, como são felizes, nossas desobediências já são perdoadas, amado. Porque o Senhor é bom. Diga, Deus me ama. Amém? Eu gosto de me acordar de manhã e dizer isso para mim mesmo. Pai, eu sou grata porque você me ama. E ainda mais, você derramou do seu amor. E você me habilita a amar e perdoar qualquer pessoa. Amém? Mas eu vou falar agora um pouco do que eu vim falar mesmo, que é sobre o amor. Amém. Mas antes de falar sobre o amor, eu vou falar rapidinho aqui sobre a missão, né? Gente, cadê o relógio mesmo, hein? Alguém, você pode, quando estiver faltando 10 minutos, fazer assim para mim. Se eu não ver, você levanta mesmo a mão, que às vezes eu digo e não vejo, tá, filha? 10 minutos, aí você me diz, que daqui eu vou fazer a cirurgia de cataratas também, viu, gente? Aleluia, glória a Deus, que eu vou ficar como meu marido, vendo tudo. Amém. Então, deixa eu falar um pouco sobre Cortez e Lúcia. Nós estamos no Verbo da Vida desde o início, fomos os primeiros missionários a ir para o continente europeu no ano de 2000. Passamos 6 meses lá, voltamos, e aí em 2001 ganhamos a nossa filha, e em 2004 nós começamos o processo para voltarmos à Espanha. Então ficamos lá quase 13 anos, e viemos para o Brasil outra vez. Então, nesse período de 13 anos, nós moramos nas Ilhas Canárias, um lugar maravilhoso, quem puder ir lá pode ir. E estabelecemos ali, abrimos obra, recebemos visita de vários ministros, Mamãe Jane, Pastor Ban, Gilson Lima e tantos outros, temos cruzada com Jânio. E aí Deus nos direcionou aí mesmo para a Península. Então nós passamos uns 2 anos em Granada. De Granada, quando chegamos, o Senhor disse, não é aqui o seu lugar, mas nós ficamos esses 2 anos por causa da nossa filha, que precisava completar uma estação do estudo dela. Mas mesmo assim, nessa cidade, nós ajudamos um pastor nativo, que era nossa missão, aquilo que Deus pôs no nosso coração, amado, é realmente alcançar os nativos.
Então, nós servimos ali aquele pastor e nós falamos, pastor, nós não vamos ficar aqui, mas nós vamos te apoiar esse tempo que estivermos aqui. Então, levamos um grupo de brasileiros para lá, estavam estudando elas. E aí nós fomos para Barcelona, a província de Barcelona, numa cidade chamada Bic, em Manlleu, ali tivemos alguns anos. Fomos para Granollers, outra cidade também da Catalunha, que é da região de Barcelona. Ali abrimos uma obra e aí sim estabelecemos um Verbo da Vida. Passamos algum tempo na frente dessa obra, deixamos com um missionário também do nosso ministério que estava lá e viemos para o Brasil. Viemos para passar 2 anos, e esses 2 anos se estendeu a quase 6 anos. Foi o choque cultural da minha filha, brasileira no seu país, tendo um choque cultural. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele realmente dizia, Senhor, por que todo esse tempo? Então, no ano que nós estávamos nos preparando para voltar, fomos falar com o Guto, ele disse, olha, eu acho que vocês deveriam esperar mais um pouco. Fazia 2 anos, e ele disse, mas se vocês quiserem ir, vocês estão liberados. É só minha opinião. Quem é sabido, né? Obedece, né? E a gente disse, não, se você diz, meu amado, que não vou nem questionar, a gente fica. Então, minha filha, justo nesse ano que ele pediu, né, ele sugeriu que nós ficássemos, ele não disse, vá, não vá, mas ele disse, olha, se fosse você, não iria agora, espera mais, fortalece mais, vocês estão tão bem, vendo a idade, né? Nós já tínhamos passado dos 60, eu sei que não parece, mas né? Então, foi justo no ano que a minha filha decidiu fazer o rema. Ela estava resistente, eu não quero saber desse negócio de missionário, ela nunca se desviou, nunca deixou de ir para a igreja, até porque a gente dizia, enquanto você morar debaixo desse teto, você vai para onde a gente vai. Você come o que a gente come, você veste o que eu der. Ah, mas eu já sou de maior, quando completou 18 anos, não. Eu disse, você apenas completou 18 anos, você não é independente. Você come e veste o meu dinheiro, então você não é independente, eu ainda mando em você. E aí ela decidiu fazer o rema. Fez o primeiro, fez o segundo ano, terminou o segundo ano. Vitória, você vai fazer escola de missões ou de ministro? Ela, não, já fiz demais. Vocês eram o que vocês queriam. Eu digo, não, você fez o que você quis. E ela disse, não, não vou fazer. E a gente, né, Senhor, a obra é completa, porque nós não geramos filho para perdição, nós geramos filho para te servir. E aí, no último dia, amado, ela disse, estava almoçando, mãe, digo, oi. Ela disse, eu sei que vocês estão orando mesmo, então vou fazer missões. Então, Deus proveu, levantou um casal e pagou todo o ano dela. E justo no ano de missões, ela conheceu o marido dela, ele fazia escola de ministro, e os pais dele faziam missões com ela. Então, toda aquela revolta de, eu fui para o Brasil por causa de vocês, especialmente comigo, tinha uma resistência, né? Porque numa reunião lá, o que é que vocês querem? Eu digo, eu quero voltar para o Brasil, quero descansar. Estava saturada, e aí a equipe ministerial, então vamos, né? E ela achava que teria sido por isso, então hoje eu digo para ela, se eu não tivesse ido, tu não tinha casado. Então, nosso retorno te trouxe o marido. Então, a questão. Então, um pouco para você saber como vive a família Cortez, assim, encontro e desencontro familiar, mas cheia de amor e cheia de desejo de servir o Senhor. Então, está lá meu genro, que foi um filho que nós ganhamos, minha filha, eles estão na cidade de Lleida, que é em Catalunha. Nós tínhamos um trabalho em nossa casa, fomos até um hotel. Esse grupo, ele, né, muito lentamente foi desenvolvendo, e aí foi difícil, né, para mim aceitar aquela ali, porque aquele grupo era como aquele filhinho que a gente tem, cuida, mas Deus tem falado para a gente ir para Madrid, apoiar uma igreja que já existe, Verbo da Vida, juntamente com o pastor Júlio e Jeane. Então, hoje nós estamos verdadeiramente, depois de 26 anos, indo para aquele lugar que sempre a gente desejou, querido. Uma igreja, Verbo da Vida, para treinar pessoas para correr com essa visão. A gente abriu muitas obras
Graças a Deus pelas vidas que nós ganhamos. Todos os grupos que nós abrimos, amado, não tem ninguém desviado, porque estão congregando em igrejas. Mas a gente dizia, Senhor, nós queremos um grupo, nós queremos um pastor, nós não somos pastores. Meu marido é de ganhar alma, é um ganhador de alma. Ele até às vezes ele está na porta da igreja, falando com os ministros, com os pastores, ele está evangelizando, ensinando o povo a evangelizar. De Cortês, não, mas porque pastor tem que evangelizar também, né? Ele tem uma pegada mesmo de ganhar almas, de levar as pessoas a Cristo, né? E ele hoje tem uma forma de evangelizar muito interessante, que de tanto ouvir eu já aprendi. Então ele sempre oferece Jesus como um ingresso para o céu. Amigo, se você não tiver um ingresso, você não entra, né? Então, assim, e aí nós nos unimos com o pastor Júlio, houve uma conexão divina, ele ficou como nosso líder de ponto de pregação em Lleida, e nós estamos nessa pegada de Missão Madrid. Então, estamos nos preparando para ir, como diz aqui, um chamado, uma direção, um destino. No reino de Deus não há fronteiras. Você pode servir a Espanha orando, contribuindo, indo lá, porque no reino de Deus, amado, não há fronteira geográfica. Somos um espírito com Ele, amém? Então, eu quero compartilhar sobre algo que nós vemos vivenciado, orado, ensinado e desejado, amados, que todos nós que estamos em Cristo vivamos essa palavra. Abra comigo, por favor, em 1 Coríntios 13. É um texto bem conhecido de todos. Eu sei que você conhece. Você pode abrir aí, mas eu vou ler para você. Certo? Nós temos realmente essa data, queremos ir final de julho, assim que terminar a conferência de ministros, nós já queremos ir, já estamos vendo passagem, desejosos. Nós viemos para passar só alguns meses, que seria Cortês fazer a cirurgia dos olhos. Nossa liderança, a agência de missões nos trouxeram, glória a Deus, e Cortês fez a cirurgia. Quando o médico também fez o meu exame de vista, ele disse, Lúcia, você também necessita de cirurgia, está com catarata a ponto de cirurgia. E aí a nossa liderança, glória a Deus, muito cuidadosa, amorosa, disse, então espera mais um pouco, até que a gente, né, levante todo o que é necessário para você fazer a sua cirurgia. Meus familiares e alguns amigos me ajudaram a fazer implante de 3 dentes na parte inferior. Então, veja, Deus faz infinitamente mais. Então, vou sair de dente novo, de vista nova. Aleluia! E vamos estar vendo e comendo bem melhor. Deus é bom. Amém, queridos? Então, a vida missionária, como diz o meu amado esposo, é uma curtição. O evangelho, ele diz, se não for uma curtição, não é evangelho. Porque Jesus, amado, ele é criativo, ele é poderoso, mas nós precisamos nos render a esse estilo de vida de fé, de leveza, de alegria, de paz. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, o que é que ele diz? Não temas, por quê? Porque Ele está conosco. Amém? Outro versículo que a gente, como missionário, a gente vive ele, lê, fala. É como lá em Tiago que diz, quando passardes por aflição, tendo motivo de quê? De quê? Quando você se alegra, você fica como? Então a gente paga a conta, a gente ganha almas rindo. Senhor, tá difícil, mas tu disse que nesse momento a gente faz, as lágrimas podem começar a cair, mas o ha-ha funciona. Amém. Funciona. Aleluia. E por causa desse ha-ha-ha, em momento de grande tribulação, de dizer, e agora, o que é que eu vou fazer? Como vai ser minha cirurgia? Pai, obrigado porque você supre. Obrigado, Senhor, pela cirurgia. Obrigado, Senhor, pela equipe. Obrigado, Senhor, pelo melhor. Obrigado pela recuperação. Amém. A gente já orava, amado, a gente já dançava. A
Aí não sabia onde ia ser, quando ele já estava 8 meses na lista de espera lá na Espanha. E de repente, e aí, como é que vocês estão? Diga, amado, olha, ore conosco para que os papéis de cortejo subam. Para que essa cirurgia, que esse povo... Como assim? Cirurgia de quê? Minha irmã, como é que vocês passam isso e não compartilham com a gente? Não pedi, não chorei, só pedi para orar para os papéis. Era a nossa expectativa que estava ali. Mas a nossa oração era obrigado pelo médico, obrigado pelo equipamento, obrigado pela equipe, obrigado pela recuperação. E Deus sabia onde ia ser. Não, meu amado, você precisa vir fazer essa cirurgia aqui. Primeiro ele disse, não, veja quanto é aí. Eu digo, aqui, nem, se você quiser me dar o dinheiro da cirurgia aqui, pode me dar, que eu vou para o Brasil. Ah, você quer vir para o Brasil? É melhor? É. Os equipamentos aqui são excelentes. Mas a mão de obra não. Deus faz, amado. Por que eu estou contando isso? Porque você que está olhando as impossibilidades suas, olhe para a possibilidade de Deus, amado. Na nossa força, nós não podemos fazer nem mudar nada. Amém? Eita, como é que eu vou para aqui? Que eu quero vir para cá. Menina, quanto tempo falta? Mas diz, eu quero que você entenda. Por que Deus chama pessoas para outras nações? Porque Ele ama vidas. Ele quer ver um coração disposto. Ele quer saber onde realmente está o seu coração. Sabe, a ação que você teve, amado, de levantar da onde você estava, no seu conforto aí, e você veio resistindo talvez a sua mente, a sua carne, mas você fez uma ação, querida, sabe que essa ação vai ter fruto na sua vida. Amém. Não foi porque Lúcia disse, foi porque uma pessoa que está representando a presença dele convocou você a dar um passo de fé. Amém. Essa ação, amado, repercute na sua vida um poder para você obedecer quando for convocado por ele. Porque são nas pequenas coisas que nós vamos amadurecendo para a obediência. Porque Deus quer mover a igreja dele para um patamar de ação maior. Para um patamar de doação, de entrega, de renúncia. Haverá tempos de perseguições para a igreja, mas se você não estiver com caráter forjado, você vai ficar intimidado. E Deus vai dizer, vá, dê, faça, e você vai não estar treinado a sujeitar a sua vontade. Porque fé, querido, fé requer ação. Fé requer renúncia. Fé não é só falar a palavra decorada. Fé é uma ação do coração que dá até a última gota de sangue, como Jesus. Ele não só disse, eu vos amo. Ele deu o amor dele em demonstração. Ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. Por isso que ele fez aquela entrega. Pai, se for da sua vontade, passa. Mas se não for, Senhor, capacita-me. Aí a morte de cruz. Não basta só dizer eu creio. Não basta só dizer eu sou crente. Pastor, perdão, mas tem nada a ver com o que eu preparei. Chega de crente Nutella. Chega de crente que só gosta de fazer o que gosta. Eu só vou para o culto da terça porque é oração. Não, eu só vou para o culto do domingo por causa disso. Mas eu não sei se esse mês eu não vou dar dízimo. Não estou sentindo. Amados, quando Jesus confrontou aquela mulher lá no poço, ele diz, você teve não sei quantos maridos, mas nenhum é teu. Aquela mulher creu. E ela não só confessou, você é mestre, você é o Messias. Ela creu, ela confessou e disse, eu vou anunciar.
Outras, como eu, precisam saber que esse homem perdoa pecado e salva. A fé dela teve uma ação, amado. Ela deixou o seu cântaro, que era o lugar que ela ia beber água. Ela deixou aquilo que era precioso. Ela esqueceu até da sede. O que você está renunciando? O que você está deixando? Palavra, pensamento, sentimento, relacionamento. Você está disposto a entregar seu Isaac? Fé requer ação. Quando Jesus falou para Pedro, Pedro disse: rapaz, você é o quê? Vamos assim, passear pela Bíblia no contexto da época. Pedro era o quê? Jesus era filho de quem? De um carpinteiro. Qual era o ofício de Jesus? Carpinteiro. Aí um carpinteiro chega para um pescador e diz: olha, lança a rede do outro lado. Depois que o pescador passou a noite pescando. Hein? Aí chega o homem ou a mulher de Deus, te dá um conselho, te dá uma orientação, ora por ti, dá umas, né? Bota uma lanterninha para você caminhar. Mas quem é essa paraibanazinha? Que vem com esse sotaque aí, querendo que eu saia do meu conforto, onde eu gosto de sentar, e me manda vir para frente. E aquele carpinteiro chegou para o pescador e disse: joga a rede do outro lado. O que foi que Pedro respondeu? O que foi? Pode falar, gente. Sobre a tua palavra lançarei. Isso foi o quê? Só uma confissão que ele fez? Diga: minha fé. Deus me deu. E o que Ele dá, está feito. Agora, minha ação depende de mim. Diga de novo: minha fé é a fé que Deus me deu. Mas a minha ação é a minha decisão. Você decide ficar emburrada. Você decide se alegrar, você decide amar, você decide doar, você decide não perdoar, você decide que roupa você veste, você decide que sapato você compra, você decide o homem, a mulher que casa. E uma vez que fizer isso, amado, se decidiu errado, o que é que vai fazer? Você tem que orar e amar. E se ele nunca mudar? Foi sua decisão, então aguente. Se ele não lhe maltratar, se ele não lhe bater, você tem que ficar com ele. Agora, se ele for um desses mau caráter, você está livre. Nossa fé, amado, ela é provada pela obediência. Pela obediência. Quando Deus tratou comigo, que se eu não ouvisse, se eu não atentasse, se eu não mudasse aquela atitude que eu tinha, Ele disse: olha, você pode ser destruída de repente. Eu não queria ir de repente, ainda queria desfrutar da vida. Eu tinha 40 e poucos anos. Eu poderia não estar hoje aqui com meus 67. Nem parece, né? Diga. Eu gosto. Vou completar 70, se o Senhor não voltar. 75, 80, assim. Fervorosa, com vigor, com bom ânimo. E com disposição de mudar em cada área que for necessário. Por quê? Porque eu quero que em mim Cristo seja revelado. Essa é a razão
de sermos cristãos, para que Cristo seja manifesto e revelado através de nós. Não é por nós, amado, é por Ele, para Ele. E por Ele são todas as coisas, inclusive a mudança de comportamento, de palavra e de pensamentos. É para Ele e por Ele. E Ele nos deu um ajudador. Para não dizer que eu não li a Bíblia, eu vou ler. Eu sei que você conhece todo 1 Coríntios 13, eu não vou ler todo, mas eu vou lhe fazer um desafio, né? Hoje não tem muito desafio, né? Inclusive, eu trabalho com mulheres, eu faço desafio de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias. A gente tem aquelas que querem casar, né? Então, a gente faz de 7 dias, 7 dias orando, jejuando, e eu junto com elas. Mais um desafio de 7 dias, para você ler todos os dias, 1 Coríntios 13. Agora, não é ler pensando no pastor, na mulher do pastor, no marido, não, é para nós mesmos. Amém? Mas eu quero ler com você o versículo 4, diz assim: o amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, não é presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, nem se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia profecias, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto. Até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Amém? Ele diz aqui que esse é o amor, amados. Esse é o amor que nós devemos amar. É o amor genuíno, o amor de Deus. Sabe, não adianta. Eu vou anotar, eu vou ler o que eu escrevi aqui, que eu achei bem interessante. Qual foi o tom do que Paulo estava dizendo aqui? O apóstolo Paulo enumera os dons, né? Ele fala sobre profecias, língua, ciência, fé, que move montanha. Ele classifica todo essas coisas, esses talentos, dons que Deus deu para um propósito, mas ele diz, olha, se não tiver amor, nada disso vai servir. Não é que não vai servir porque pelo uso dele, mas não vai servir para você, para mim. Porque ele diz, serviu para Lúcia, minha xará. Mas, para você, por falta do seu amor, não vai servir para você. Vai perder o galardão. Porque o amor de Deus, amado, ele foi dado a nós para nós amarmos como ele amou. No campo missionário, se nós não tivermos esse amor pelos perdidos, esse amor pelos nativos, nós não vamos ficar. Ninguém vai. Ah, você foi para a Europa? Quando Deus falou para Cortês ir para a Europa, eu disse para ele, não diga a ninguém. Aí vai, pastor Bando chama ele justo na frente, diz, Cortês, você está pronto, você tem que ir depois da primeira conferência, através de Simon Potter. Simon diz, vem cá, meu irmão, Deus está me mostrando, esse homem precisa ser lançado por essa igreja. E aí, passado o evento, ainda no último dia do evento, o pastor Bando nos chamou à frente para orar por nós e perguntou a Cortês para onde Cortês ia. Aí ele disse assim, eu tenho muitas nações no coração, e vocês sabem, talvez não conviveu com ele, mas pela história, vocês com certeza já tenham ouvido, que ele era bem direto, curto e grosso. Aí ele disse assim, mas você não é Deus para ir em muitas nações. Qual é a que você vai primeiro? Aí ele disse, eu ainda não sei. Eu digo, pronto. Mal o ministério do homem começou, já acabou. Fiquei assim, como eu tinha dito qualquer um ali naquela hora.
O cabo é macho mesmo, é do Pará. Aí ele disse, eu não sei. Ele disse, então ore. Aí, quando foi no outro dia, ele disse, Cortês, qual é a nação? E glória a Deus. Que ele tinha a bandeira assim da Espanha, e aquilo forte, forte nele. Ele disse, rapaz, essa bandeira é de onde? Que não tinha o escudo, só era as cores. Aí o irmão disse, é da Espanha. Ele disse, naquela noite o pastor Bando perguntou, ele disse, Senhor, se é Espanha, confirma na palavra, porque eu só vou se eu encontrar você, a confirmação na palavra. Ele era recém-saído da Jocum, e a gente tinha muito isso em Jocum, tem que usar a palavra para confirmar. E aí, lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz, quando for à Espanha, irei à Espanha. Então, eu não sei se ele foi realmente à Espanha, mas eu sei que ele orou para a Espanha, e eu sou resposta dessas orações, amém? Então, queridos, o justo vive pela fé, mas essa fé não é mental, não é pensamento positivo, é a fé que te move a tal ponto de você ter uma ação correspondente. Eu gostei na conferência que nós tivemos agora, de ministro, ele falou sobre a fé, ele disse que a fé, né? Primeira fé, antes de você mover a montanha, você tem que mover a sua boca. Então, não queira que a montanha vá sem você não mover a sua boca e sua ação. Amém? Nossa fé funciona porque foi Deus que deu. Mas a sua decisão te moverá ao lugar do destino que Ele tem para você. Amém? Então, quero terminar dizendo uma palavra aqui. Dos que sabem inglês, eu não sei, por favor, aí alguém me ajude. Disse, George Whitfield, alguém aí dos ingleses, bom, é um desses George aí da vida, que já está na glória. Ele diz, não somos capazes de pregar o evangelho de Cristo, além do que experimentamos do poder dele em nossos próprios corações. Amém? Então, não adianta você querer uma grande fé, quando você não está disposto a ter uma pequena ação. As ações de obediência vai fazer com que a sua fé cresça, que a sua confiança amadureça e as bênçãos sejam manifestadas, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Aleluia. Amém, queridos? Então, eu quero desafiar você a estar conosco nesse projeto. Nós precisamos levantar mantenedores para as compras das passagens, para nos mantermos lá. Então, ore por nós, seja guiado. Se não for Cortês e Lúcia, mas se envolva com a obra missionária. Nós temos muitos outros missionários dentro do Verbo da Vida, mas eu vou puxar, né, a sardinha para a minha lata, né? Então, Cortês e Lúcia é um campo fértil. Estamos há 38 anos da conversão de Cortês, era hippie, drogado, vivia na rua, e desde que ele deu sim para o Senhor, ele está envolvido em missões. E agora em junho vamos fazer 34 anos de casados, e desde que casamos servindo ao Senhor. Então nós somos realmente um casal confiável, por isso o nosso ministério nos envia, por isso o nosso ministério nos abre a porta das igrejas, porque sabe que nosso trabalho não é um trabalho só de viagem, é um trabalho muito duro, queridos, porque nós levamos 3 anos para conquistar uma pessoa naquela nação. Então, ore por nós, ore pela Espanha. Nós temos 2 igrejas em Madrid, mas eu estou indo servir as 2 igrejas, mas congregar, compromisso de fortalecer a igreja em Madrid Sul, que é pastoreada por pastor Júlio e Jeane, e nós vamos ser um suporte para ele, nós vamos estar ali com o coração mesmo de servir, de estar ao lado, de apoiar e de levantar uma boa equipe para expandir para toda a Espanha e Europa, amém? Então, muito obrigado, pastor, obrigada a todos vocês, e recebo o abraço da família Cortês. Glória a Deus, que bênção, amém? Todos recebemos algo maravilhoso da parte de Deus hoje. Você já viu aí, né?
Para ser missionário tem que amar com força. Amém? Sei que são todos de casa.